Fala galera, beleza? Mike da MRTech, bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, já deixa um like aí no nosso vídeo, beleza? E é isso. Hoje a gente vai falar aqui referente à assistência técnica, referente a como que funciona aqui uma assistência técnica de trocador de calor. Marco, como é que você trabalha aí? Como é que é as suas demandas, né, sobre lucratividade? Então a gente vai bater um papo bem legal aqui nesse vídeo aqui. Então vale muito a pena você se inscrever, deixar um like, deixar um comentário, se tiver alguma dúvida, se quiser falar aí se você já trabalha com trocador de calor, tendo em vista que essa profissão é uma área escassa de profissionais, então a verdade é que poucas pessoas trabalham com esse segmento. Então muitas pessoas aqui de repente já trabalham com piscina, com refrigeração, né, com outro segmento, e pode ser que ainda não trabalhe com o trocador de calor, né? E é isso. Também fala também se na sua região tem outras empresas que trabalham com trocador de calor, principalmente se tratando de manutenção, né? Que é o nosso foco principal. Mike, por que o seu foco principal é manutenção? Ó, vou te explicar aqui por que o nosso foco principal é manutenção. A verdade é que existe várias oportunidades, tá? Mas aqui a gente é de São Paulo, temos uma boa demanda aqui, tanto para instalação quanto para manutenção, mas a gente decidiu focar realmente na manutenção. Por isso que a questão é o seguinte, Marco, é possível ter uma assistência técnica lucrativa? Então, a gente vai conversar sobre isso agora. Por que ter uma assistência técnica lucrativa, Marco? Cara, o fato é o seguinte, independente do segmento, do nicho, a gente tem que sempre entender o quê? Que a gente tem uma empresa, tá? E uma empresa, ela tem que ser lucrativa. Uma empresa, ela tem que ser lucrativa. Marco, mas... Ah, tá, então você tem a empresa ali só para ganhar dinheiro. Não, a questão não é essa, não é só sobre dinheiro, mas a verdade é que se você é um empresário e a sua empresa ela não está gerando lucratividade, ela não está te gerando liberdade, você está sendo um escravo do seu negócio, alguma coisa está errada, entendeu? E por isso que a gente está aqui estudando, se aperfeiçoando. Eu, por exemplo, estudo todo dia sobre esses assuntos que me agregam valor, porque a gente precisa estar sempre avançando, né? Avançando em conhecimento. Lá atrás, por exemplo, eu trabalhava sozinho, fazia tudo. Era uma loucura, eu tinha lucratividade, mas eu não tinha liberdade. Então, a gente tem que entender sempre isso. O objetivo é você ter uma assistência com lucratividade, mas também com liberdade, tá? Então, se você for focar em trabalhar com trocador de calor, eu tenho que sempre te dizer que existe várias oportunidades. Você pode ter lucratividade, principalmente na manutenção. Marco, por que a manutenção? Porque a manutenção é uma área escassa, extremamente escassa de profissionais e, consequentemente, a barreira de entrada é muito baixa. Por que muito baixa? Se você já tem um nível técnico, por exemplo, em elétrica, você consegue desenvolver as demais habilidades de uma forma mais tranquila. Só que se você sabe consertar o equipamento, também não é sinônimo de lucratividade. Porque o fato é que quando eu falo uma assistência técnica lucrativa, é porque existe todo um contexto de negócio por trás. Entendeu? Então vamos lá. Vamos supor, abrir uma assistência técnica hoje de trocador de calor. E aí? Pronto, trabalho com trocador de calor. Primeira coisa, de onde vai vir os seus clientes? Qual que é o canal de aquisição dos seus clientes? Ó, canal de aquisição dos seus clientes. Está escrito certo aqui? Qual é o canal de aquisição dos seus clientes? Você tem que refletir sobre isso.
Por quê? Lá atrás, galera, por gostar muito de ferramenta, realmente amar a parte técnica de paixão, eu acabei cometendo muitos erros, principalmente no quesito de comprar as ferramentas, tá? Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque quando eu comecei a desbloquear a mentalidade de negócio, eu entendi que o fato de eu ter uma boa aquisição de clientes é mais importante do que eu ter uma ferramenta, de repente, muito premium, que não é o momento, não vou estar usando ela agora. Enfim, é uma ferramenta que às vezes eu vou pagar muito caro, ela vai ficar ali parada, sendo que o que eu preciso, que é o oxigênio do meu negócio, é vendas. É isso que vai trazer uma assistência técnica lucrativa. É você ter venda. Não sou contra você ter ferramental top. Eu gosto, inclusive, eu comprei. Porém, pensando em negócio, a gente tem que pensar o quê? Em retorno. Qual que é o retorno de uma atitude que eu vou tomar ali de comprar uma ferramenta? Qual que é o retorno de eu comprar um carro, um exemplo de carroceria? Qual que é o retorno de eu contratar um colaborador? Qual que é o retorno de eu contratar um técnico? Então, todas as atitudes do empresário, ela tem que ser baseada no retorno. Ela tem que ser uma atitude racional. Tem que ser uma atitude racional. Tudo bem. Tem coisas que, vai ser oportunidade. Tem coisas que, olha, realmente eu tenho que aproveitar esse momento, tá? Mas, vamos dizer assim, num contexto geral, para você ter uma assistência técnica lucrativa, você tem que tomar cuidado com as suas decisões, principalmente as decisões básicas de investimento, tá? De investimento inicial. Claro, estou falando muitas das vezes aqui, o pessoal que já está no segmento, o pessoal que já conhece, entendeu? E também não quer dizer que você não precisa se preocupar com isso, porque o fato é que se você já tem uma carteira de clientes, né? Se você tem uma carteira de clientes aí até boa, de repente você já é piscineiro, fala, não, Michael, mas que, cara, cliente para mim aqui não é problema, cliente eu já tenho, entendeu? Tudo bem, mas aí, de repente, você vai ter uma outra dificuldade, que é uma dificuldade de quebra de objeção, de conversão desses clientes, entendeu? Então, se você já tem uma base de clientes boa, como você está cuidando dessa base de cliente? Isso também é muito importante. Tudo, na verdade, vai influenciar para que você chegue num resultado final lucrativo, entendeu? Mas, se tratando aqui de aquisição de clientes, o fato é que existe sim formas de você otimizar esse negócio, de você ter, por exemplo, um site profissional, de você, por exemplo, ter anúncios online, de você ter parcerias, certo? Enfim, existe várias formas, N formas de você conseguir aquisição de clientes. Michael, eu não sei fazer um site profissional. Cara, se você às vezes contratar um Get Ninjas aí, ó, Get Ninjas, você já consegue gerar suas primeiras oportunidades. Entendeu? Lá atrás eu comecei a investir nessas plataformas de serviço, Get Ninja, Abitis. Hoje eu não preciso mais disso, já construí uma carteira sólida. Entendeu? Eu já tenho clientes de canais diferentes, de no mínimo 3 canais diferentes, entendeu? Então, assim, eu tenho clientes que vêm de demanda do fabricante, eu tenho clientes que vêm de demanda do meu anúncio online, da internet, eu tenho clientes que vêm de demandas de parceria, então, e eu tenho também demandas de clientes que vêm do próprio cliente indicar, que essa é a demanda mais qualificada. Parceria e, enfim, indicação do próprio cliente, essas são as demandas mais qualificadas. Entendeu? O que eu tenho que passar aqui para vocês? Se você já tem uma base de cliente, como que você está cuidando? Tá?
Então, formas de você conquistar, de você ter canais, de você ter aquisição de clientes, tem vários. Você vai ter que analisar qual que é o seu momento. A verdade é que precisa de investimento, mas como eu estou dizendo, muitas das vezes vai ser muito mais inteligente você fazer um investimento em você ter oxigênio para o seu negócio, que é o que você ter, gerar vendas, do que você, de repente, fazer investimentos que seria em ferramental, ou em coisas, de repente, um carro, carroceria, sendo que não vai ser aquilo que vai fazer a roda gigante girar, fazer as engrenagens girar, entende? Então, tem que analisar, assim, o modelo que está o seu negócio hoje, o que você trabalha, o que você executa e qual que é o seu objetivo, entende? Mas vamos lá, vamos imaginar aqui que de repente você fala para mim, Michael, cara, eu já sou piscineiro, eu já tenho uma carteira de clientes boa, já tenho clientes, e aí eu só não consigo gerar lucratividade com esses clientes, tá? Aí a questão é o seguinte, quando você já tem uma certa carteira de clientes, por você de repente ser piscineiro, já está no segmento, já conheço as bombas de calor, enfim, já tenho alguns clientes que inclusive eu acabo indicando para outros profissionais para não executar esse trabalho, mas agora eu quero pegar essas demandas, enfim. Você vai ter que trabalhar essa carteira de clientes. Cara, como é que você pode trabalhar essa carteira de clientes? Primeira coisa, você já tem uma coisa que ela é, assim que eu digo, uma das principais, ali, um pilar que seria a confiança do cliente. O cliente ele já confia em você, o cliente já compra de você, o cliente já tem, enfim, você já tem o sim do cliente, tá? O que vai muitas das vezes influenciar de você converter esse cliente em lucratividade no trocador de calor, vai ser uma coisa assim, realmente ali de posicionamento, tá? Posicionamento vai influenciar, porque querendo ou não, o cliente também, o fato de ele já te conhecer, já te contratar, de repente, ele não vai querer valorizar o que deveria valorizar ou vai ter essa dificuldade de valorização, tá? Marco, como assim? Me explica isso melhor. Vamos lá. Vamos supor, o cliente já te conhece, a máquina ela deu um problema. A máquina deu um problema lá, está apresentando um alarme, aí ele pede para você dar uma olhada. Aí, cara, é um serviço que aí é um serviço de R$ 1.000, tá? Um serviço de R$ 1.000 lá, você foi lá. O fato do cliente já te conhecer, você já ter esse vínculo com ele, essa confiança, de repente vai falar, pô, não, você vai fazer um serviço aí você passa o orçamento para ele de R$ 1.000 e fala, não, pô, mas R$ 1.000, cara, para arrumar essa máquina, mas ele não tem um outro modelo ou um concorrente, por exemplo, porque para ele se basear. Então ele está tirando uma leitura ali daquilo que ele já te conhece, de alguns trabalhos que você já fez para ele. De repente, se for lá e trocou um disjuntor para ele e cobrou R$ 50, R$ 70. Entendeu? Como que atrapalha um pouco também essa questão de você já ter essa certa confiança do cliente, isso traz um pouco para o lado negativo. Porém, se você trabalhar muito bem o seu posicionamento, você fala, um exemplo que o nome do cliente seja Carlos, você fala, Carlos, a gente agora é uma empresa qualificada, trabalhamos com trocador de calor e vamos realmente, cara, trazer a solução para o seu equipamento está acontecendo isso e isso, aí você vai trazer clareza do problema dele, você vai, enfim, se posicionar como especialista no assunto, e isso vai trazer esse cliente para um nível de consciência que o seu serviço vai valer o que você está pedindo, entendeu? Enquanto o seu cliente ele não despertar esse nível de consciência, ele não, assim, não é que ele não vai fazer o trabalho, mas você vai ter uma dificuldade de trabalhar esse cliente, tá? Agora, por exemplo, você pode falar para ele assim também, olha, eu entendo que você achou caro, né, esse trabalho de R$ 1.000, mas, cara, se você quiser contratar a empresa lá que vai vir 300 km, ó, só para eles virem aqui ver o seu equipamento, vai cobrar uma taxa de R$ 500.
Pode ser que eles cobrem mais barato para consertar ou não, ou bem mais caro, né? Aí você fala para ele, tem sentido para você? Inclusive, eu conheço a empresa, eu te passo o contato aqui, tal. Um exemplo, tá? Só por uma analogia aqui, porque aí o seu cliente ele vai pôr na consciência e fala, caramba, realmente, eu não consigo achar aqui na esquina uma outra pessoa que trabalha com trocador de calor. Não é commodity, não é simples de achar. Não é, assim, teoricamente, tão fácil como um eletricista, como um instalador de ar-condicionado. Se você querer 5 orçamentos, entendeu? 3 orçamentos é rápido. Então, quem trabalha com trocador de calor, a gente tem essa vantagem da escassez de profissionais, tá? Para você se destacar no segmento. Então, isso vai impactar diretamente para a gente no nosso resultado final, para a gente ter lucratividade. Porém, você vai ter que ter um pouco desse desapego, dessa falta de interesse, tá? Não que você não tenha interesse de ajudar o cliente, de fazer o serviço, tá? Você tem que ter um interesse genuíno de resolver o problema dele. Isso é fato. Você tem que ter um interesse genuíno de resolver o problema dele. Mas se você se deparar com essa situação de que, tipo, o cliente ele quer desconto, ou de repente ele não viu o valor devido no seu trabalho, você tem que se desapegar da venda, porque quem está mais interessado em fechar a venda está num processo ali negativo, entendeu? Porque se você tiver, não, eu quero fechar a venda ali a todo custo, o cliente vai falar, não, se você me der um desconto aí de 400 pau, a gente fecha. Aí você vai acabar dando um desconto sem sentido, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. E isso daí que eu tô falando para vocês é uma coisa que muitos profissionais erram, que é essa parte de negociação. Negociação, muitos profissionais erram. Por quê? Justamente por causa disso. A pessoa pensa em não perder a venda do que realmente entregar uma solução, uma geração de valor, trazer o cliente para esse nível de consciência. Cara, se você visitou o cliente numa segunda-feira, relaxa. Não precisa, tipo, você já ter o sim do cliente na hora. Tudo bem que tem algumas situações que realmente a gente já sai lá do cliente com orçamento fechado. Mas não é padrão. Você não precisa, enfim, ter essa pressa. Calma, tranquilo, analisa a situação. Muitas das vezes o próprio cliente, ele que vai estar nessa urgência. Então você vai passar o orçamento, vai negociar, você vai fazer um processo de alavancagem ali para gerar uma dificuldade maior no trabalho, e tudo isso vai afetar no seu resultado final, tá? Tudo isso vai afetar no seu resultado final. Uma outra coisa também que eu considero muito importante nessa questão de negociação aqui é o quê? Que muitos profissionais não têm firmeza em falar com o cliente, em se posicionar com o cliente, entendeu? Então, assim, cara, se a venda é uma base de confiança e você não passa confiança na negociação, pô, fica complicado. Fica complicado. Porque o cliente ele tem uma máquina ali, às vezes, de 30, 40 mil, 50 mil reais, e aí você está negociando com ele o conserto do equipamento, você não passa confiança, não é o fato, presta atenção, do preço às vezes ser menor, do seu preço ser menor, que o cliente vai fechar com você, não, muito pelo contrário. No começo, por não saber disso, do que eu estou falando para vocês aqui, eu perdi vendas por cobrar mais barato, porque o meu orçamento era o mais barato e gerou uma desconfiança. E eu não entendi o porquê. Depois até que uma síndica foi bem sincera comigo, falou, Michael, cara, eu levei o seu orçamento para a reunião, gostei muito de você, teve a reunião do conselho, porém o seu orçamento foi o mais barato e o pessoal ficou, tipo, com dúvidas ou inseguranças se realmente você ia entregar
um serviço de qualidade, né? Então eles optaram por um orçamento aqui mais caro do que o seu. O seu nem foi para pauta lá e tal. Falei, caramba, tipo, olha só, que incrível isso, você ouvir isso de uma síndica profissional. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser firme ali no que a gente está falando, claro, com educação, respeitando o tempo do cliente, tá? Cara, muitas das vezes procura afirmar menos e perguntar mais, entendeu? Como assim, Mike? Porque assim, de repente o cliente está falando para você, cara, essa máquina aqui, eu posso colocar ela lá dentro do deck, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e tal, 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 tal. Aí você fala para ele, olha, por que você quer colocar dentro do deck? Você não chega falando para ele que, tipo, você não pode falar para o cliente assim, não tem sentido o que você está falando, isso daí você não vai fazer, não pode fazer e tal. Entendeu? Você não pode falar assim, você tem que, tipo, querer entender qual que é a causa que o cliente quer fazer aquilo ali, entendeu? Aí eu faço o quê? Eu coloco uma pergunta para o cliente, eu atendo ele, entendeu? Eu dou atenção para ele. Eu dando atenção para ele, aí ele vai me falar, Marco, não, aqui, cara, eu tô preocupado com a estética, que essa máquina é feia, é isso, é aquilo, aí ele vai começar a falar. Aí você fala para ele, olha, realmente, eu concordo com você, se essa área que ficasse sem mostrar o equipamento, ficaria muito mais bonito. Mas a verdade é que se você colocar essa máquina no deck, no espaço confinado, o que vai acontecer? Essa máquina ela não vai funcionar corretamente, entendeu? Ela vai apresentar dificuldade de funcionamento, ela vai trabalhar forçada, ela vai ter curto-circuito ali de ar no sistema, entendeu? Então, vai atrapalhar e você vai ter ali um transtorno de você falar, Michael, a minha temperatura da piscina não está subindo, tá? E aí, veja bem, quando você tem um posicionamento de um atendimento genuíno com o cliente, as coisas fluem, porque aí você pode falar para ele o seguinte, cara, e se a gente colocasse essa máquina lá na laje? Ah, Marco, mas se a máquina ficasse na laje, eu não ia conseguir ter acesso e tal. Aí você fala para ele, não, tudo bem, mas aí, se for possível levar essa infraestrutura até a laje, instalar tudo certinho, o que daria para fazer? A gente instalaria uma automação, um controle à distância, onde você consegue controlar o equipamento de uma forma à distância, por exemplo, ou instalar um sistema Wi-Fi, enfim. Aí você já agregou, você entendeu a dor dele, que ele quer tirar a máquina dali, ele queria pôr num lugar mais fácil, porém seria num lugar confinado, porém você deu uma outra solução. Então, assim, você como técnico, você tem que entender o que o seu cliente está dizendo, certo? E acima de tudo, você tem que destravar o seu modo vendedor. Porque é nesse momento que você, entendendo a dor dele, você vai pensar na melhor solução para ele. E não necessariamente também vai ser a mais fácil para você. Porém, pode ser muito rentável. Por quê? Você ali pode agregar um serviço a mais. Você pode agregar um serviço a mais e trazendo um benefício maior para o seu cliente. Tá? Então, assim, ter uma assistência técnica com lucratividade não é difícil, mas você tem que desenvolver essas competências de negociação, vendedor, aquisição de clientes, parcerias. Você tem que desenvolver soluções. Não basta simplesmente querer pôr o equipamento para funcionar, você não está aberto a uma negociação. Ah, o cliente te pediu um desconto ali, você achou ruim, entendeu? E tipo, respondeu o cliente mal, cara, não é assim que funciona. Você tem uma empresa, todo mundo, se possível, quer pagar mais barato e quer ter qualidade, entendeu? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, se de repente você pega uns clientes que, cara, pô, mas só pega um cliente aqui que pede desconto, é um cliente meio problemático, cara, de repente você precisa ativar esse nível de consciência do cliente, tá? Você precisa ativar. Eu já cheguei a falar isso para cliente. Olha, realmente eu preciso ter lucratividade, cara. Se eu te der esse desconto que você está me pedindo,
vai afetar a minha margem de lucratividade. Se eu não tenho lucratividade, eu não consigo te dar uma garantia. Eu não consigo realmente pagar bem o meu técnico, eu não consigo pagar, enfim, arcar aqui com os custos da empresa, vai atrapalhar aqui na nossa geração aqui no pagamento dos custos, enfim. Explico isso para o cliente, cara. Tipo, sou bem sério com ele. E ainda falo para ele, olha, a verdade é que a gente vai te entregar um serviço ainda além do que você espera no seu equipamento, porque a gente vai fazer tanta revisão, mas também vai fazer uma preventiva de corrosão, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vou trocar isso, vou fazer um serviço além. Tem coisas que eu vou trocar na máquina que eu não estou nem te cobrando. Aí eu, ativo esse benefício para ele, aí ele vai falar, pô, então realmente não tá caro, vou receber um benefício maior do que eu vou pagar, entendeu? Então o fato é, para a gente gerar mais lucratividade, a gente precisa gerar mais benefício na cabeça do nosso cliente. E claro, uma coisa que vai ser fundamental é o entregável. Cara, não adianta. Não adianta você ser um ótimo vendedor e na hora de você realmente resolver o problema e na hora de você trazer aquela solução, você falhar. Você falhar, você não, tipo, você deu um diagnóstico que só um vazamento de gás. Aí eu vou lá, vou dar um diagnóstico ali que eu vou fazer uma carga de gás para o cliente. Aí depois você chegou lá, era um vazamento no condensador, cara, você se enrolou todo, porque, vamos supor, falar valor de simbólico aqui, era um serviço você deu um orçamento de 1.000 e era um serviço de 5.000. Aí você fala, caramba. Aí o cliente vai falar, caramba, você falou para mim que era um orçamento de 1.000, entendeu? A gente negociou, fechou tudo, agora você está falando que é isso, aquilo, que vai ter a mais. Então, assim, vai ficar muito complicado. Então, você precisa realmente dominar as habilidades de trazer solução, porque, afinal de contas, você negociar, você vender, é só o processo, é só o caminho. O que realmente vai, de fato, gerar lucratividade além das estratégias de venda é o resultado final. Porque se a gente ser ótimo para vender, mas no final das contas o cliente não ter, no mínimo, aquele resultado que você prometeu para ele, o que vai acontecer? Esse cliente ele vai frustrar e ele vai ser um detrator da sua marca. Ou seja, ele vai falar mal da sua empresa, ele não vai te recomendar, ele vai ser um cliente insatisfeito na sua agenda. Cara, a pior coisa que tem é você não conseguir entregar uma solução. A pior coisa que tem é o cliente falar mal da sua execução. É o cliente estar insatisfeito com o seu trabalho. Entendeu? E muitas das vezes isso acontece com empresas, com profissionais que não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes eu já peguei o orçamento, de eu mandar lá o orçamento X reais, o cliente me mandar, falou, Michael, tô com outro orçamento aqui, o cara tá cobrando tanto a menos, cara. Tá falando que vai entregar a mesma coisa. Eu falar assim pro cliente, falar, cara, esse valor aí que ele tá te cobrando é os meus custos, não tipo assim, não tem sentido. Realmente, ele vai te entregar isso. Entendeu? Aí você fala, meu, não tem lógica. Não tem lógica. Tipo, realmente, ele pode fazer o serviço, mas ele não vai ter lucratividade. Aí é onde entra uma questão também da precificação. Tem muitas pessoas que entram em contato e falam, mas quanto que você cobra para fazer tal serviço? Quanto você cobra para fazer tal serviço? Eu não compartilho essas informações de valores aqui no YouTube. Presta atenção. A precificação, ela é muito individual. Entendeu? Ela é muito individual porque cada empresa tem uma realidade diferente.
É claro que eu tenho sim base, eu tenho como te passar uma base de mercado, uma base do que a gente aplica aqui, tudo isso. Porém, a verdade é que eu não tenho um preço fixo para atender um cliente a 100 km, e aí eu vou atender um outro cliente a 200 km, a 300 km, uma dificuldade de uma máquina que de repente está num lugar um pouco mais difícil de acesso, outra máquina que está num lugar de mais fácil de acesso, entendeu? Então, assim, tem situações que vai mudar, que vai afetar totalmente o valor. Tem situações que a máquina vem para a oficina, entendeu? A gente às vezes não tem o custo de ir lá trazer um equipamento, às vezes o próprio cliente traz o equipamento para a oficina. Esse cliente, numa mesma situação de manutenção, de repente ele vai ter uma oferta menor, entendeu? Então é assim que funciona. Mas algo que eu valorizo é o seguinte: você precisa ser excepcional no entregável. Você tem que entregar além da expectativa do seu cliente, tá? Do que o seu cliente espera de você. Para quê? Se o cliente receber além do que você está prometendo, esse cliente ele vai fazer o oposto do que eu falei de ser um detrator da sua marca. Ou seja, ele vai divulgar a sua marca, ele vai falar bem de você, ele vai te recomendar para outros clientes. Quantos clientes que eu tenho na minha carteira de clientes que veio de outros clientes de indicação? Esse é um marketing antigo. É um marketing antigo e que funciona até hoje. Quantos clientes que entram em contato comigo? Pô, Marco, o piscineiro tal te indicou. Pô, Marco, o cliente tal te indicou. Eu preciso comprar uma máquina, eu preciso. Entendeu? Então, assim, uma assistência técnica lucrativa, ela vai passar por algumas fases. Ela vai passar pela fase de aquisição de novos clientes, ela vai passar pela fase de negociação, conversão, quebra de objeção desses clientes, entendeu? E ela tem que passar pela fase do entregável. O entregável, ele é a cereja do bolo, é o resultado final, entendeu? Tem profissionais que fazem um serviço ali e, cara, ele tá tão inseguro do que ele fez que se você falar para ele assim, fulano, liga lá pro cliente, pergunta se está tudo bem. Ele tem medo. Ele tem medo de ligar pro cliente para perguntar se está tudo bem. Cara, te falta confiança. Isso não pode acontecer. Você precisa ter certeza, convicção daquilo que você está entregando para o cliente para você chegar numa situação aqui do entregável e depois de uns 3, 4 dias, você fazer uma coisa chamada o pós-venda. Não tem essa de tipo, não, eu não tenho demanda, eu não tenho cliente. Cara, ou você está ligando para novos clientes, ou você está falando com clientes que você finalizou, perguntando se está tudo bem, perguntando qual a temperatura que está a máquina, se o pessoal está gostando da temperatura, se tem alguma dúvida, se está tudo certo, entendeu? Então, assim, o pós-venda de uma empresa, por isso que eu falo, a chave virou aqui para mim. Eu comecei a ter mais lucratividade quando eu virei isso aqui, ó, a mentalidade. Eu não pensava dessa forma. O negócio era fazer o serviço e ó, tchau. Então, assim, não é sobre pôr para funcionar, é sobre ter uma empresa. Entendeu? Quantos profissionais que trabalham que não sabem emitir uma nota fiscal? Pô, como é que você quer, de repente, pegar um clube, pegar uma escola de natação, pegar um condomínio de alto padrão, que eles vão te pedir uma nota fiscal. Então, você precisa levar o seu negócio a sério. Você, além de técnico, você é empresário. Além de técnico, você é empresário. Então, existe um conceito de empresa, você querendo ou não. Ah, Marco, não sou bom com esse negócio de empresário, negociação com o cliente, então você precisa de uma secretária, você precisa de alguém que vai fazer essa parte por você, porque todas essas etapas é importante. Se de repente você trabalha sozinho, cara, Marco, eu sou fera aqui, eu não entregar, você me dá um compressor aqui de 15 TRs aqui, cara, eu desenrolo, eu faço, eu aconteço. Beleza?
Mas quando te joga nisso aqui, ó, na negociação, aí você frouxa, porque você não consegue ter uma comunicação alinhada, você não consegue ter uma postura técnica, você não consegue ter uma postura profissional ali, compatível para lidar com o cliente, para quebrar as objeções, para sanar as dúvidas, para dar clareza ali para a necessidade do cliente. E aí? Você acha que você vai ter a chamada recompensa? A chamada recompensa, se você não desenvolver essa habilidade aqui, ó, não tem problema você não saber. O problema é você não estar desenvolvendo essa área que você precisa desenvolver. Entende? O problema é você não estar evoluindo. Então, assim, galera, o negócio... Tem pessoas que acham que ganhar mais é simplesmente ter mais trabalho. E não necessariamente, porque mais trabalho também você vai ter mais custos. E tudo vai aumentar. Agora, o que é legal é você conseguir fazer mais com menos. É você conseguir gerar um valor tão grande aí, de repente, numa situação de um cliente, que às vezes o que era um serviço de 1.000 virou um serviço de 3, que era um serviço de 3 virou um serviço de 10, virou um contrato. Pô, você conseguiu gerar um benefício tão grande para o seu cliente que ali você não tem um cliente ali só para aquela situação, já virou um cliente de 5 anos aí de contrato de manutenção, e aí? É outro jogo, entendeu? Isso aqui não é instalar uma máquina de ar-condicionado, virar as costas para o cliente e ir embora, não. Entende? Que tem estratégias de negócio por trás, você precisa levar isso aqui a sério e precisa realmente ter um desenvolvimento técnico e empresarial. Anda junto, não adianta. Quando eu era só focado no entregável, só na parte técnica, eu não tinha lucratividade. Eu não tinha lucratividade. E muito menos liberdade, né? Porque eu trabalhava muito, ganhava menos. É fácil? É fácil ter uma assistência técnica lucrativa? Não é fácil, galera, mas é possível. O fato de ser possível já é o suficiente. Fechou? Então, é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Você que gostou, você deixa um like aí, conforme eu falei no começo do vídeo. Se tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários, beleza? E vamos falando. Até a próxima. Vamos para cima, avançar. Fechou?